Pessoal, beleza? Professor Marcelo Miguelão aqui e hoje eu vou fazer uma aula com vocês bem tranquila, bem rapidinho, sobre alguns conceitos importantes da cinemática escalar, aulinha de física. Bora lá, vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, é o seguinte, a cinemática escalar é a parte da física que estuda o movimento sem a preocupação com a causa do movimento. Então, vamos lá. O principal conceito, um dos principais conceitos da cinemática escalar é a questão do referencial. Então, na física, tudo vai girar em volta da questão de um referencial. Por quê? Porque mudando o referencial, você muda a sua observação do fenômeno que você está estudando. Então, o referencial é como se fosse um ponto de vista. E esse ponto de vista é um lugar que você vai escolher para você poder observar e analisar esse fenômeno, tá? Então, ó, vamos dar um exemplo bem simples para você entender. Então, você vê essa figura aí de cima, né? E você se pergunta, o que que é isso, né? Do que se trata? Bom, olhando de cima, você tem a impressão de que seja aí, né, dois círculos e um negócio ali meio arredondado, né? Mas se você mudar a sua, né, vista, pensando que nós estamos usando aqui uma vista superior, você pode estar vendo aí uma pessoa de bicicleta usando um chapéu. Então quer dizer, da vista superior eu tenho isso. Uma vista lateral eu tenho isso. Ou seja, dependendo da referência, eu tenho uma situação diferente. Da mesma maneira que eu tenho essa situação aqui, o que, que pode ser? Parece algo esquisito, né? Visto de cima, mas lateralmente é o mesmo menininho de chapéu, né? Com uma frigideira com um ovinho ali dentro, um ovo frito. Ou seja, o referencial é importantíssimo para a física. Inclusive, existe uma teoria só que fala sobre isso, que é a teoria da relatividade, que foi o Einstein que propôs, né? Bom, mas e aí o que acontece? Dependendo do ponto de vista que você tem, um objeto pode ser um corpo extenso ou pode ser um ponto material. O que é um corpo extenso e o que é um ponto material? Então vamos pensar o seguinte: você tem uma pontezinha e um trenzinho que vai atravessar essa ponte, tá certo? Bom, o que acontece? Quando esse trem ele inicia a travessia e depois chega ao final da travessia, você vai ter que o tamanho dele não pode ser desprezado com relação à ponte. Então, quer dizer, o comprimento dele, comparado com o comprimento da ponte, não pode ser jogado no lixo, não pode ser desprezado. Então, em relação à ponte, o trenzinho é um corpo extenso, tá bom? Então, veja que a questão de corpo extenso e ponto material vai depender também da referência que você adota. Então, com relação à ponte, o tamanho do trem não pode ser desprezado. Por isso que ele é considerado um corpo extenso, tá certo? Bom, o segundo tempo, a segunda situação é quando você tem o tempo de viagem de uma cidade A até uma B por um trem, tá bom? E aí o que acontece? Nessa situação, o tamanhozinho do trem, comparado com a distância entre A e B, pode ser jogado fora. Ou seja, você pode desprezar esse tamanhozinho. Então você tem aí a classificação do mesmo trem, ora um corpo extenso, ora um ponto material. Ou seja, essa classificação vai depender do ponto de vista que você adotar, ou seja, do referencial. Beleza? Então, se alguém chegar e perguntar para você, esse pendrive aqui que está na minha mão, é um ponto material ou um corpo extenso? A sua resposta depende do referencial. Se eu pegar esse pendrive e colocar do lado de uma formiguinha, eu não vou poder jogar o tamanho dele fora. Porém, se eu pegar esse pendrive e comparar, por exemplo, com o tamanho de uma cidade, né, o tamanho dele é desprezível. Então, essa é a diferença de ponto material e corpo extenso, quando você utiliza
a ideia de referencial. Outra situação importante, né, com relação a referencial é a seguinte: repouso ou movimento, né? Aí a gente pergunta: o passageiro está em repouso ou está em movimento? Bom, aí qual que deve ser a sua resposta? Novamente, depende. Depende do quê? Depende da referência, ou do referencial, ou do ponto de vista que você adotou. Então, olha só, se você pegar o passageiro, né, que é esse cidadão aqui, ó, vamos apontar aqui para você entender. Esse aqui é o nosso passageiro, tá? E esse aqui é o nosso motorista. Então, com relação ao motorista, o que vai acontecer? A distância do passageiro ao motorista não muda. Ou seja, essa situação do passageiro com o motorista, conforme o tempo passa, a distância é a mesma. Ou seja, o passageiro está parado, está em repouso em relação ao motorista. Tá certo? E aí, se a gente adotar, né, a questão da reciprocidade, se nós colocarmos um referencial agora no passageiro, o motorista também está em repouso em relação ao passageiro. Então, se o passageiro está em repouso em relação ao motorista, o motorista está em repouso em relação ao passageiro, tá? Porém, se a gente pegar como referencial o ponto de ônibus, a gente vai ver que a distância do passageiro até o ponto de ônibus vai mudar, vai ficando cada vez menor. Isso caracteriza a situação de movimento, ou seja, o passageiro está em movimento em relação ao ponto de ônibus. E, pelo princípio da reciprocidade, o ponto de ônibus também está em movimento em relação ao passageiro. Aí você pode falar para mim assim, não, mas como, né? Quem se movimenta é o ônibus, né? Bom, se nós tivéssemos só os dois objetos, sem mais nada em volta, seria impossível você saber quem que se movimentaria, tá? Por isso que é a questão da reciprocidade. Você sabe que é o ônibus que se movimenta porque você vê outro referencial do lado e você tem a conclusão de que quem está se movimentando é o ônibus. Mas em termos de referencial, tanto se você usar o passageiro e o ponto de ônibus, o passageiro está em movimento em relação ao ônibus, da mesma maneira que em relação ao ponto de ônibus, perdão, da mesma maneira que o ponto de ônibus está em movimento em relação ao passageiro, tá bom? Então quer dizer que repouso e movimento depende do referencial. Se eu fizer a pergunta, você aí agora está em repouso ou movimento? A resposta depende. Qual referencial eu vou adotar? Dependendo do referencial, eu estou em repouso. Dependendo do referencial, eu estou em movimento. Tá certo? E a trajetória também é algo que depende da referência. Então, se a gente pensar o seguinte, né? Essa mosquinha fez aí uma trajetória, tá certo? Que é o caminho que percorre durante um determinado movimento, tá certo? Então, a trajetória é o caminho percorrido, são as posições ocupadas durante o movimento. A trajetória também é algo que depende da referência. Então, vamos pensar o seguinte, né? Se você pensar, né, num avião e ele solta uma bomba, tá? Você vai ver, olhando de uma referência externa, você vai ver a bomba fazendo uma trajetória parabólica, tá certo? Então, se você tiver igual o casal aqui, né, do lado de fora, né, do movimento, olhando o avião, você vai ver a bomba fazendo uma trajetória aí que nós chamamos de arco de parábola, tá? No entanto, se você tiver dentro do avião, né, a referência estiver dentro do avião, o que você vai ver? Que conforme você solta a bomba a partir do ponto A, vendo do avião, ela vai fazer uma linha reta, um segmento de reta. Ou seja, o mesmo movimento observado de dois referenciais diferentes
você tem duas interpretações diferentes. Ou seja, a trajetória depende do referencial. O repouso, né, a situação de repouso e movimento, depende também do referencial. E também a questão de ponto material e corpo extenso também dependem do referencial adotado, tá? Então, esse é uma pequena degustação das nossas aulas do que nós vamos ver aqui. É uma parte teórica, né? É um pequeno, um pequeno pedaço de tudo que a gente vai apresentar aí durante o curso, né? Com materiais com animação, com resoluções de exercício, né? E focando aí nos conceitos que são mais importantes, beleza? É só uma aulinha aí, nem é uma aula, é só um pouquinho do que a gente tem para apresentar aqui para você no nosso curso, beleza? Obrigado aí, espero a sua inscrição, espero você nas aulas. Abraço, até mais.